Continuando a nossa aula de quinta-feira, agora nós vamos para a aula de história, certo? Fizemos ciências, agora a gente vai para história. História, página 281. Então, todo mundo na página 281 no livrão, ok? 281. Então, vamos lá. Nós fizemos na nossa última aula de história a parte da comunidade escolar. Nós fizemos em aula ao vivo. Fizemos essa parte aqui, né? Vimos o que é ensinado na escola, o que nós temos na escola. E vimos aqui embaixo esse... Como que é o nome mesmo? Como se fosse um desafio, né? Pra gente colocar as primeiras letras, certo? Então, o que nós vimos de tudo isso? A Pro explicou que a comunidade são as pessoas que a gente tem um convívio. Então, nós temos a nossa comunidade familiar, que são as pessoas que a gente convive na nossa família. E temos também a comunidade escolar, que é uma comunidade que a gente faz parte, que a gente convive bastante, que é a comunidade da escola. Nosso convívio com os nossos amigos, com os professores, com os funcionários da escola, certo? Então, agora, na página 281, nós vamos poder ver mais um pouquinho sobre as escolas de todos os tempos. Então, vamos lá. Essa escola de todos os tempos, quem tem contato, né, com vovó, com vovô, pode perguntar e ver como funcionava a escola antes. Como era a escola antes? Dá uma perguntada para a vovó e para o vovô para ver como era antigamente, para vocês verem que algumas coisas eram totalmente diferentes. O tempo do papai e da mamãe de vocês era um pouquinho diferente, mas nem tanto. O que era mais diferente era a época dos nossos avós, certo? Então, quem puder ter a oportunidade de perguntar para a vovó e para o vovô o que acontecia na escola, como era o dia a dia da escola, então perguntem, que é bem legal, tá bom? Aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que a gente vai aprender agora. Então, olha aí, na página 281, nós vamos ter a escola de todos os tempos. Então, acompanha a leitura aí com a Pro. No passado, as escolas eram diferentes do que são hoje. Por exemplo, antigamente havia escolas ou salas de aula em que estudavam apenas meninos e em outra somente meninas. Então, essa escola aqui é uma escola feminina em São Caetano do Sul, São Paulo, em 1950, certo? Então, se vocês olharem a foto dessa escola, só tem meninas. Só tem meninas na sala. E o que a gente acabou de ver? Que antigamente as escolas, elas eram separadas, meninos e meninas. Elas separavam as turmas. Então tinha as escolas ou as salas, né, de meninas, e tinha as escolas ou as salas de meninos. Então era bem separado. Já imaginou se hoje fosse assim? Na sala do primeiro ano tivesse uma sala só de meninos e a sala do primeiro ano tivesse uma sala só de meninas. Então, é bem diferente de hoje, porque hoje a gente consegue ficar todo mundo junto, conversar, né? Trocar ideias. Então, assim era antigamente. Antigamente também, que a minha avó contava, né, pra mim, o professor, ele ficava em cima de como se fosse um negocinho de madeira, porque ele ficava mais alto que os alunos, né? Então, era assim também antigamente. Então, olha que legal aí essa sala. Só tem meninas e a professora sentada. Elas devem estar lendo alguma coisa, né? A gente vê que tem continhas de divisão. Olhem aí a figura, para eu estar falando da figura aí dessa primeira figura. A gente vê que tem continhas de divisão, tem um problema, ó, do lado tem um problema, mamãe, não sei o que, 4 xícaras, tem algum problema de matemática.
e elas estão lendo lá na frente alguma coisa para a professora, certo? Essa professora, no caso, acredito eu que já não tinha mais esse negócio dela ficar em cima para ficar mais alta. Só que aí, no caso, a gente tá vendo que a sala só tem meninas, certo? Agora embaixo. Com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, na maior parte das escolas, meninos e meninas estudam juntos. Mas nem tudo é diferente. Algumas características permaneceram, como o uso da lousa, as carteiras, os cadernos e etc. Então, nessa foto aqui de baixo, vamos olhar ela aí. É uma escola em Santa Luz, Bahia, em 2018. Então, foi o ano retrasado. O ano passado foi 2019, o ano retrasado foi em 2018, quando vocês estavam no Jardim 1. Então, olha só. Já nessa escola de atualmente, a gente pode ver que tanto meninas quanto meninos estudam juntos, certo? Então, não tem essa separação das salas de meninos e meninas, que já é atualmente também. O que não mudou com relação à escola? O jeito, né, da escola em si, a estrutura da escola em si, como ter uma lousa, ter as carteiras, o estojo com os lápis, os cadernos. O que mudou da lousa, assim, o aspecto da lousa que mudou, foi que, antigamente, até mesmo quando a Pro estudava, a lousa era de giz. E hoje em dia, não mais. A maioria das escolas, as lousas são de canetão, certo? Então, vimos algumas diferenças e algumas coisas que continuaram. Agora, nós vamos para a atividade, aqui embaixo. Atividades. Número 1. Observe atentamente as fotografias acima e responda. Letra A. Qual é o ano da fotografia mais antiga? A gente sabe que essa é a mais antiga. O ano está aqui embaixo na legenda, ó. Sempre a foto tem uma legenda pra gente saber o que é. Projete isso em sala. Então, aqui, ó, o ano tá aqui no finalzinho. 1950. Então, aí na letrinha A, vocês vão escrever 1950. É um número grande. Então, ó, letrinha A. Esse número aqui de cima não, que a Pro mostrou só a página pra vocês. Letrinha A, 1950, certo? Agora, na letrinha B, tá perguntando assim: qual é o ano da fotografia mais atual? Então, se essa era a velha em 1950, a Pro falou que essa era atual e a Pro também falou o ano, que é o ano retrasado, 2018. Agora nós estamos no ano de 2020, mas o ano da foto é 2018. Então, o ano da fotografia mais atual é 2018, não é o ano que a gente tá, pessoal? Vocês sabem que a gente tá em 2020. Então, a letrinha A, mais antigo, 1950. A letrinha B, atual, 2018, certo? Colocaram aí? Agora, nós vamos para o número 2. Aqui embaixo, o número 2. Assinale com X nas características que a fotografia representa o passado. Então, a gente vai fazer só do passado agora, tá? Esquece a foto do presente, a do passado. Sala somente com meninas? Aqui nessa fotografia é sala somente com meninas? Sim! Então, a gente vai fazer um xizinho aí onde tem a sala com meninas. Espera aí que a Pro vai fazer aqui também. É só pra eu pegar o lápis aqui. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó. Sala somente com meninas. Nós estamos falando da fotografia do passado. Embaixo, sala com meninos e meninas. No passado tinha sala com meninos e meninas? Não, a sala ou era menina ou era menino. Então, nós não vamos fazer o X aqui embaixo. Vestimentas formal. O que é vestimenta formal? Uma coisa séria, com gravatinha, tudo certinho. Olha aqui.
É uma vestimenta formal? Olha só as meninas, elas estão todas iguais. Sim, era mais formal. Por mais que hoje a gente use o uniforme, nosso uniforme não é tão certinho assim. Ele tem a blusa, né? A blusa, os shorts ou a calça, a roupa de frio, mas não é uma coisa que a gente precisa usar gravata, a gente precisa usar uma coisa no cabelo. Então, antigamente era mais formal, sim. Então, a gente vai fazer aqui. E a última, fotografia em branco e preto. Essa foto é em branco e preto? Sim, então isso também é uma coisa que nos faz ver que é do passado. Então, quais as características da foto do passado? Sala somente com meninas, uma vestimenta formal, que era a roupa delas, e a fotografia em branco e preto, certo? Então, com relação a isso de roupas, antigamente a escola era exigido um padrão de roupa igual essa daí, são todas iguais. Então, esse é o uniforme das meninas. Olha como é diferente de hoje em dia, né? Como seria mais difícil estar na escola, fazer as atividades de educação física, por exemplo, com esse tipo de roupa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o nosso uniforme é mais tranquilo, né? Então, nós assinalamos 3 coisas. Sala com meninas, vestimenta formal e fotografia em branco e preto, ok? Agora nós vamos ir para a página 282, certo? Página 282, nós vamos aprender um pouco mais. As aulas de ontem e de hoje. Nas escolas do passado, era comum a divisão de meninos e meninas por turma, que foi o que a gente viu que a Pro acabou de explicar. Isso acontecia porque meninos e meninas estudavam coisas diferentes. Tanto as meninas quanto os meninos aprendiam leitura, escrita e cálculo. Mas as meninas tinham disciplinas voltadas a conhecimentos domésticos, enquanto os meninos tinham disciplinas voltadas ao mundo do trabalho. Esse era um dos motivos para as salas serem separadas. Todos aprendiam a ler, a escrever, os cálculos, que são as contas, os textos. Mas na sala das meninas, o que era passado eram os afazeres domésticos. Até porque as mulheres, antigamente, elas ficavam mais em casa, elas não saíam para trabalhar. Já na sala dos homens, o que era ensinado para eles era o mundo do trabalho. Porque quando eles crescessem, eles precisariam sair para trabalhar, certo? E hoje em dia já não é mais assim. Tanto o homem quanto a mulher saem para trabalhar, certo? E também dividem os serviços de casa, os serviços domésticos. Então, lá nós vimos a sala de aula de meninas. Aqui nós vamos ver a sala de aula de meninos. Então, olha só. Sala de aula de meninos na Escola Normal de São Paulo, em 1908. Então, olhem aí, observem a sala dos meninos. Podem ver que são todos meninos, certo? Alguns parecem estar com a mesma roupa, outros não, certo? Então, vamos continuar a leitura aqui embaixo. Nas aulas de educação física, os meninos faziam exercícios para o fortalecimento do corpo e as meninas faziam ginástica. Somente em um passado recente, jogos e brincadeiras foram incluídos nessas aulas. Na fotografia, a gente também vê um professor. Então, o que está dizendo aí? Que antigamente, na nossa aula de educação física, por exemplo, que a gente faz jogo, a gente faz brincadeira, a gente brinca todo mundo junto, não era assim. Os meninos, antigamente, eles faziam exercícios para fortalecer o corpo, para fortalecer os músculos. E já as meninas faziam ginásticas. Então, era bem diferente. Pensa se fosse hoje em dia. Os meninos ficassem só fazendo exercício para fortalecer o músculo e as meninas só fazendo ginástica. Ainda bem que tudo isso mudou, que a gente pode ficar todo mundo junto, né? Então, mais uma coisa que antigamente era assim. Então, aí embaixo.
Relacione as aprendizagens oferecidas em cada período de tempo. Então, a gente vai colocar 1 para o que era antigamente e 2 para o que é atualmente. Então, vamos lá. Ensino diferenciado para meninos e meninas. Quando o ensino era diferente? Para meninos era para o trabalho e para meninas era para tarefas domésticas. Agora? A gente aprende diferente o menino da menina? Não, então é antigamente. A gente vai colocar o número 1. Então, aqui no primeiro a gente coloca o número 1. 2. Salas mistas. O que são salas mistas? São salas que tem tanto meninas quanto meninos. Então, quando que tem salas que os meninos e as meninas ficam juntos? É antigamente? Não, é atualmente, hoje em dia. Então, a gente coloca o número 2. Então, antigamente era o ensino nas salas separadas e atualmente é o ensino junto, né? Todo mundo junto. Aprendizagem iguais. Quando todos aprendem a mesma coisa. Quando não é separado. Olha, menino aprende isso, menina aprende isso. Quando a gente tem essa aprendizagem igual. Era antigamente? Todo mundo aprendia a mesma coisa? Não, a gente já viu que era separado. As meninas aprendiam sobre as tarefas e os meninos sobre o trabalho, certo? Então, aprendizagem iguais a gente tem hoje em dia, que a gente aprende todo mundo igual. Então, a gente vai colocar o número 2 de atualmente. Então, ficou número 1, número 2 e número 2 por enquanto. Jogos, brincadeiras e ginásticas. Antigamente, na aula de educação física, fazia jogos e brincadeiras, fazia ginástica só as meninas, mas os meninos não. Antigamente era só para fortalecer os músculos, os meninos, e as meninas na ginástica. Então, hoje em dia, na nossa educação física, a gente tem jogos, brincadeiras e ginástica. Então, isso é hoje em dia. A gente vai colocar o número 2. Então, por enquanto, tá 1, 2, 2, 2. E por último, aula de ginástica apenas para as meninas. Hoje em dia, a aula de ginástica é apenas para as meninas? Não, todo mundo pode fazer. Mas antigamente, sim, a aula de ginástica era apenas para as meninas. Então, é 1 de antigamente, certo? Então, ficou 1, 2, 2, 2, 1. Por quê? O 1 era quando o ensino era diferente, para meninos e para meninas. Então, é antigamente. O próximo, a sala misturada, é hoje em dia. Então, é 2. Aprendizagem iguais, quando todo mundo aprende alguma coisa, também é 2. Jogos, brincadeiras e ginásticas para todo mundo na educação física, também é hoje em dia. Então, é 2. Aula de ginástica só para as meninas, isso acontece hoje em dia? Não. Então, é antigamente. Então, é 1. Então, ficou 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, certo? Então, o que nós vimos hoje na nossa aula de história? Nós podemos ver que as escolas, elas nem sempre foram assim. Nem sempre foram desse jeito que a gente está acostumado, né? Então, por isso que a Pro falou lá no comecinho da aula. Pergunta pro vovô e pra vovó como que acontecia tudo isso antes. Como era a escola na época deles, certo? E aí vocês vão poder aprender mais ainda do que a gente viu agora. E a gente viu bastante coisas. Aulas separadas, cada um aprendia um tipo de coisa. Meninas aprendiam as coisas de casa, meninos do trabalho. Meninas em uma sala, meninos no outro. Educação física para fortalecer os músculos, ginástica só para as meninas. E a gente vê que hoje em dia é tudo bem diferente, né? Todo mundo acaba fazendo tudo o que é ensinado, certo? Então, liguem para a vovó, pro vovô, faz uma chamada de vídeo e pergunta como era o tempo da escola, o que eles aprendiam, como eram as salas, como eram os professores, certo? Então, beijos, até daqui a pouco na próxima aula de quinta.